Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Queridos católicos, hoje a Igreja comemora a festa desta grande santa, Santa Juliana de Falconieri, virgem, italiana, nasceu em Florença em 1270. Ingressou primeiro na Ordem das Servitas, depois funda também uma ordem própria, com constituições próprias, sobretudo trabalhando com a caridade, visitando os pobres, os doentes, os órfãos, as viúvas. Levou uma vida de muita penitência e de oração contínua. Praticamente se consagra a Deus aos 15 anos de idade. E já aí, com 15 anos de idade, levava uma vida muito dura, muito penitente. E contam também que no final de sua vida, ela, 70, 80 anos já de idade, ela não tinha problemas gástricos e não podia se alimentar. E não podia sequer receber a Sagrada Hóstia. E quando estava morrendo, ela pediu ao padre que foi dar os últimos sacramentos e que também trazia o viático, como ela não podia comungar, que colocasse a hóstia no seu peito. E assim fez o padre, pôs a hóstia no seu peito e ali recebeu grandes graças e faleceu assim. E depois de sua morte, encontraram, no peito dela uma marca onde ficou a hóstia depositada com a imagem de Jesus crucificado no seu peito. Também outros mártires comemoramos hoje, Gervásio e Protásio, ou seja, tantos santos que nos servem como modelo. Aproveitemos também e recordemos que o mês de junho ainda é um mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e se queremos alguma graça, receber alguma graça que tanto necessitamos, cada um em particular, procurar no coração de Jesus, adentrar nessa chaga aberta. Vimos na leitura do dia da festa do Sagrado Coração, que um soldado ali transpassa o lado direito e também transpassa o coração, e dali jorra sangue e água. E também graças incomensuráveis para a nossa conversão e salvação eterna. Então, na hora das dificuldades e dos sofrimentos, recorrer ao coração de Jesus, que está sempre aberto. Hoje toda a leitura recorda a vida de santidade, a vida consagrada também, porque Santa Juliana era uma religiosa consagrada, fez voto também de castidade, era uma religiosa. Então hoje Nosso Senhor fala das virgens prudentes e das virgens loucas. E o começo da missa, no introito, diz o seguinte: Dilexis justitiam et odis iniquitatem. Amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Esse é o dever de todo católico: amar o que é justo, amar a lei de Deus e odiar os erros, a iniquidade, o que vem do mundo e do demônio, as máximas do mundo. Procurar sempre as coisas de Deus, o que concerne a nossa salvação eterna, e não apegar-se às criaturas. Essa parábola é famosa, onde Nosso Senhor fala do reino dos céus. Então havia essas loucas, eram 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Então, quando havia uma boda, um casamento, vinha o esposo e acompanhavam essas virgens com lâmpadas. Aí antigamente eram aquelas com azeite.
Umas foram prudentes e trouxeram azeite suficiente, porque tardou, o noivo demorou a chegar, mas elas estavam ali esperando, atentas, e com uma reserva de óleo. E outras não foram dormir, ele vai demorar, então foram dormir e não trouxeram nenhuma reserva. Então, durante a noite, chega o esposo, e essas que estavam esperando lá, vigilantes, entraram com o esposo e as portas foram-se fechadas. E aí depois as outras 5 que estavam dormindo se despertaram, nossa, o esposo chegou, vamos. Quando chegaram lá, as portas já estavam fechadas. Nem tampouco tinham azeite para acompanhar o esposo. E bateram na porta, querendo entrar, não é? E o que diz então o esposo? Mais tarde vieram também as outras virgens e chamaram, Senhor, Senhor, abri-nos. Ele lhes respondeu dizendo, em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, é uma parábola antiga, né, ensinada por Nosso Senhor, porém bem atual. Muitos hoje dos católicos parece que jazem ou dormem num sono profundo. Muitos ainda não são convertidos, não entenderam nada sobre a crise pela qual está passando a religião, levam ainda uma vida mundana, não vão à Santa Missa, não se confessam, não comungam, não levam uma vida de piedade, vivem em pecado mortal, né, todos os dias, ou seja, vivem dormindo aí, como essas 5 virgens loucas. E há um pequeno grupo que está desperto, vigilante. Esses são os católicos autênticos, os católicos tradicionais, né, que estão esperando Nosso Senhor ansiosamente, com jejuns, vigílias, penitências, mortificações, uma vida de virtudes. Então, de que lado queremos estar? Ou queremos ser encontrados? Como essas loucas, né, que depois quiseram entrar, né, e as portas foram fechadas, e assim vai ser no final dos tempos. Nosso Senhor diz, não é, que os maus irão para a esquerda, não é, e vão para o inferno, e os bons à direita, não é, de Deus. Então nós queremos ir para onde? Para o céu e nos unir com os santos, com a Santíssima Virgem, não é, com os anjos, ou queremos nos condenar e ir para o inferno, não é, e ficar com o demônio lá cozinhando, não é, eternamente, num fogo eterno, que não vai se apagar nunca. E isso são verdades, né? São máximas eternas para a nossa salvação. E daí a importância da vigilância. E o que a igreja ensina para sermos vigilantes? Né? A prática dos novíssimos. Primeira coisa, vida de oração, rezar sempre. E eu vou falar sobre a devoção a Maria, que é o que nos anima, que nos incentiva e que nos auxilia sempre, Nossa Senhora, e também a meditação dos novíssimos. Morte, juízo, inferno e paraíso. São 4. Repetir sempre, diariamente. Morte, juízo, inferno e paraíso. Morte, juízo, inferno e paraíso. Decorar. Primeiro virá a morte. Depois da morte segue imediatamente o juízo particular. Todos serão julgados. Quando a pessoa morre, né, a alma vai encontrar a Deus diretamente, se põe na presença de Deus, e ali ela será julgada, todos os seus atos. Vai estar o demônio, vai estar o nosso anjo da guarda, os santos todos ali diante daquele tribunal terrível, e Nosso Senhor vai ler as nossas mentes. Não vamos poder dizer nada, vamos estar em silêncio, diz o Padre Antônio Vieira, falando sobre o julgamento. E Nosso Senhor vai ler as nossas consciências. Então, nada será omitido no dia do nosso juízo. E depois do nosso juízo, ou iremos para o céu, ou para o inferno. Então, ter essas meditações diárias, e assim vamos estar vigiando. Diante de uma tentação, de uma ocasião de pecado, lembrar, vou morrer, vou ser julgado, vou para o céu ou para o inferno. Se cometer esse pecado agora, posso me condenar. Pode ser o último pecado da minha vida. E assim faziam os santos e viviam na presença de Deus sempre. E foram contados, como as virgens prudentes, que estavam sempre ali esperando o esposo e o encontraram. De modo que as loucas,
ou os loucos, ou seja, aqueles que ouvem as máximas do mundo, as modas, né? Se apegam às criaturas ou qualquer outra coisa desordenada, tem um apego ainda ao pecado, mesmo que seja venial. Não levaram uma vida de santidade aqui, de penitência, de mortificação, não levaram uma vida católica e se perderam e se condenaram. Sigamos o exemplo dos santos. E eles só puderam ser santos graças à intercessão de Nossa Senhora. Todos eles tiveram devoção à Santíssima Virgem. É a nossa arma, é o rosário. Nossa Senhora falou em Fátima, em 1917, será a tábua de salvação. 5 primeiros sábados de cada mês, confissão, comunhão, meditação nos 15 mistérios do rosário e depois o rosário propriamente dito. Serão as armas no final dos tempos. O santo sacrifício da missa vai ser reduzido, o sacerdócio também vai ser reduzido, tudo. A igreja vai ficar como que eclipsada ou num túmulo, dizem também vários místicos e santos. Vão procurar e não vão encontrar. Porém, a devoção ao Imaculado Coração de Maria e o rosário, isso sim, não tem como tirar de nós. O demônio sim vai procurando sempre querer nos distrair, de alguma forma. Porém, com a oração, afugentamos o demônio. A água benta, o sal exorcizado, os sacramentais todos, crucifixo, a vela benta, tudo isso nos auxilia nesses tempos difíceis que não encontramos facilmente um sacerdote ou o santo sacrifício da missa ou a sagrada comunhão. Porém, sigamos o exemplo dos santos. Santa Verônica, Santa Juliana Falconieri, por exemplo, não podia receber a hóstia consagrada porque tinha problemas de saúde, porém a recebeu no seu coração. A importância daí da comunhão espiritual. Por mais que nos encontremos longe da Santa Missa, fazer a comunhão espiritual, fazer o nosso exame de consciência, rezar o nosso texto, estudar o catecismo, a doutrina católica, manter a fé de sempre. Senão, seremos como as virgens, essas 5 virgens loucas. Foram dormir, foram se distrair, não se prepararam, chegou o esposo e encontraram elas todas desprevenidas e não puderam entrar nas núpcias, ou seja, no gozo, na festa eterna que será o céu para todos nós. Então, se queremos nos salvar, recorramos a Nossa Senhora, que é o caminho mais curto de ir para o céu, é a escadinha mais rápida e segura, o meio mais seguro para ir ao céu, como dizem os santos todos, e também a uma vida sacramental, quando possível, ir à Santa Missa, se confessar, se preparar, porque não sabemos o dia nem a hora. Para muitos aqui talvez seja a última missa, a última confissão, quem sabe, Deus é quem sabe. Estamos preparados para encontrar a Deus, para o nosso juízo, o que vamos apresentar diante de Deus? Então, todas essas meditações e reflexões devem estar sempre na nossa mente. A vida passa rápido, a vida é muito breve aqui nesse mundo. Parece que atualmente ainda estão se antecipando, se abreviando cada vez mais os dias, passam tão rápido os dias, as semanas, os meses, os anos. Daqui a pouco estamos diante de Deus, esse tremendo juiz. Então apresentemos as nossas boas obras, apresentemos os rosários, as comunhões frequentes, a nossa devoção para com Nossa Senhora, pequenas coisas, trazer pequenas cadeias de ferro em homenagem a Nossa Senhora, consagrar-se a ela segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, ler o Tratado da Verdadeira Devoção, Glória de Maria, tantos escritos aí dos santos sobre Nossa Senhora, a fazer jejum, abster-se de carne nas grandes festas, nas vigílias das festas de Nossa Senhora, rezar o ofício, a coroinha de Nossa Senhora. Tudo isso parecem pequenas coisas, mas diante de Deus e da Santíssima Virgem são grandes coisas, coisas extraordinárias, e talvez possamos nos salvar com o terço, o rosário. Tantas pessoas aí, às vezes, que acham, nossa, se condenou, se perdeu, não entendia nada. Pelo contrário, rezava todos os dias uma Ave Maria, um Padre Nosso, e essas orações simples salvaram essas almas. Então, peçamos a intercessão sempre de Nossa Senhora na nossa vida, o Sagrado Coração de Jesus também, nesse mês dedicado a Ele, e que na hora das dificuldades, dos sofrimentos, das angústias, encontremos refúgio no Sagrado Coração de Jesus e no Imaculado Coração de Maria. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.